Olá, amigos do blog Papo Sem Censura. Estamos iniciando hoje, quinta-feira, a primeira edição do Papo de Quinta, esse novo espaço, né, esse novo canal de comunicação do blog Papo Sem Censura. Lembrando que no ano passado, em outubro do ano passado, nós entramos no 10º ano do blog e a gente vem promovendo uma série de inovações, buscando ampliar essa capacidade de diálogo do blog. Tivemos aí a estreia de 5 colunistas no final do ano passado. Tivemos também no início do ano passado, na verdade final de 2016, o início da parceria com a Ótima FM, com a participação todas as terças-feiras, comentando política por lá, um dia após a sessão de Câmara, né? E todo o conteúdo falado na rádio, debatido na rádio junto com a jornalista Aline Bernardes, é depois também publicado no blog, além dos podcasts exclusivos que a gente produziu para o blog ao longo do ano de 2017 sobre os mais variados assuntos. E ainda tivemos a estreia no final do ano passado do Resenha Sem Censura, que é um novo espaço também de diálogo do blog, que é um programa de entrevistas, e a gente estreou entrevistando o pessoal do projeto Cine de Dum, de Pindamonhangaba, projeto de cinema, e ao longo de 2018 certamente teremos mais edições do Resenha Sem Censura. E hoje, então, nesta quinta-feira, segunda quinta-feira do ano, né, de 2018, estamos estreando o Papo de Quinta. O nome, ele é, obviamente, um trocadilho, né, Papo de Quinta, além de ser um nome relacionado ao dia da semana. E a escolha da quinta-feira como dia para a gente trazer esse novo canal é justamente por ser aí um meio de semana, vamos dizer assim. Então a gente já vai ter, quando as sessões legislativas recomeçarem, né, em fevereiro, após o recesso, nós já vamos ter na quinta-feira a repercussão da sessão de segunda-feira e provavelmente nós já teremos também a ordem do dia da sessão seguinte, da próxima sessão legislativa. Então vai ser possível a gente tanto comentar o que passou, como já criar uma perspectiva do que vem pela frente, né, debatendo aí e tentando entender um pouquinho da semana política em Pindamonhangaba. A ideia desse espaço também são vídeos que a gente vai buscar não ter mais do que 10 minutos para abordar os temas da política, principalmente regional, mas eu também não vou me furtar de trazer assuntos da política nacional quando oportuno for falar deste assunto, tá? Mas para esse primeiro programa, ele é especificamente voltado para a política regional, mais especificamente para a política de Pindamonhangaba. Eu separei aqui então alguns assuntos para tratar com vocês nesse primeiro Papo de Quinta. Primeiro era a apresentação do próprio programa, como já feito. Como eu disse, o blog está entrando no seu 10º ano. Tem sido um momento muito bacana, tem algumas coisas ainda em construção para a gente estrear e trazer a novidade aí no início de 2018. Espero que a gente consiga concluir esses temas em paralelo para trazer as novidades para o amigo internauta que acompanha o blog aí alguns já há muito tempo, desde a estreia do blog, até os que acompanham o blog mais recentemente, né? São 10 anos, como eu disse, 10 anos de blog, a gente vai completar no ano que vem. E, portanto, passamos aí por 3 gestões em Pindamonhangaba, especificamente falando de Pindamonhangaba, passamos por 3 gestões, né? Do ex-prefeito João Ribeiro, do ex-prefeito Vitório de Tolerário e agora do prefeito Israel Domingues, eleito em 2016, né? Então, e durante todos esses 10 anos, tanto com essas 3 gestões como as 3 legislaturas que nós acompanhamos, o posicionamento sempre foi coerente, pelo menos buscamos que fosse coerente do blog, no sentido de ser um posicionamento crítico, não de oposição por oposição, mas crítico, de questionar sempre os pontos, de questionar principalmente o modus operandi de se fazer política, né? Dificilmente eu procuro entrar no aspecto de como a coisa foi feita em si, se o projeto é bom ou se não é bom. Obviamente que isso a gente discute também ocasionalmente, mas o principal é o modus operandi de fazer política, a relação legislativo-executivo, a narrativa junto à população. Esse é o nosso principal foco e infelizmente, enfim, acho que é infelizmente mesmo a palavra mais correta, pouco se evoluiu aí desde esses 10 anos, né, nas 3 gestões. Eu acho que nesse termo da narrativa, do diálogo com a população,
e principalmente na representatividade, né, até no próprio legislativo, acho que nós, até em termos de representatividade no legislativo, em parte a gente regrediu, em partes a gente deu um passo atrás e voltou a dar um passo à frente. Por exemplo, a presença de uma mulher na Câmara, nós não tivemos na última legislatura, nas duas últimas legislaturas, aliás, nessa nós temos novamente, mas ainda falta muito representatividade política, representatividade partidária, de correntes de pensamento, ainda nós somos muito limitados nesse aspecto na política de Pindamonhangaba, mas esse é um passo, sem sombra de dúvidas, de formiguinha para que essa coisa possa mudar e possa ser um debate mais abrangente e mais, e claro, mais construtivo também. Bom, para esse primeiro Papo de Quinta, então, era essa apresentação do Papo de Quinta especificamente. A ideia aqui é a gente abordar os assuntos da semana, da política, mas quem quiser também participar da construção da pauta do Papo de Quinta, manda um e-mail para a gente, está embaixo da tela, paposemcensura@gmail.com, não tem BR. Manda para a gente um e-mail também, propõe a pauta, a gente traz aqui para discussão no Papo de Quinta. Então, toda quinta-feira, um novo Papo de Quinta, novos assuntos, novos debates também. E, inclusive, o pessoal da política mesmo, do Poder Executivo, do Poder Legislativo, se sentirem que cabe participar também do quadro aqui, só ficar à vontade para entrar em contato também e mandar, seja posicionamento, seja fala, seja um áudio, seja até uma participação também, o espaço vai estar sempre aberto. Para esse primeiro Papo de Quinta, rapidamente, eu separei alguns temas, ele está baseado principalmente no editorial, que foi o primeiro editorial do blog em 2018, que falava sobre os desafios do ano, os desafios políticos, né, do ano em Pindamonhangaba. Esse que será um ano eleitoral. A gente colocou muito sobre isso nesse editorial, que foi o primeiro de 2018, publicado na semana passada. Quem tiver interesse em ler, só entrar no blog, tá lá. Fala sobre os desafios desse ano, principalmente por ser um ano eleitoral. Isso deve mexer um pouquinho com os ânimos políticos na cidade. Nós temos alguns vereadores, inclusive, interessados, alguns apontando algum interesse em saírem a candidatos a deputado, tanto estadual quanto federal, e isso também promete mexer um pouquinho nas bandeiras partidárias, né? Nós temos aí alguns vereadores flertando com outros partidos. A janela partidária está prevista para março, né, para aqueles que tiverem interesse em serem, aqueles que apontarem que serão candidatos nesse ano, tem essa brecha para essa troca partidária, e nós temos aí alguns nomes já se movimentando para isso. Um deles, por exemplo, vou citar aqui um exemplo, é o vereador Roderley Mioto. Nós já falamos disso no blog, já falamos também na participação da Ótima. Ele tem flertado aí com o PSD, do hoje ministro de Tecnologia, Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo também. Ele inclusive esteve numa reunião do PSD, que aconteceu em Pinda, no ano passado, ainda em dezembro do ano passado, conversou com o Kassab, tem conversado aí, articulado, e é uma possível troca, não dá para bater o martelo, mas é uma possível troca aí apontada para o horizonte também. E além disso, nós temos, claro, os outros que têm apontado uma possibilidade de serem candidatos, como é o caso do Rafael Goff, que já foi candidato a deputado federal na última eleição. Temos também a Miriam Alckmin, que é sempre um nome que está aparecendo nas campanhas eleitorais aí, ano a ano, a cada 2 anos, né, no caso. Temos uma possibilidade também aventada, que seria do presidente da Câmara, Carlos de Moura Magrão, ser um candidato neste ano. O próprio vice-prefeito, Ricardo Piurino, também já foi apontado como uma possibilidade de ser candidato nas eleições de outubro. Também o ex-prefeito Vitor de Tulerário não está descartado nessa disputa. Alguns nomes aí em Pindamonhangaba que prometem movimentar, né? Pinda sempre tem um número elevado de candidatos, dificilmente elege alguém, mas são construções que visam, sem sombra de dúvidas, as eleições para daqui 2 anos, a eleição municipal de 2020. Além disso, nós temos os candidatos de fora e que têm alguma ligação com Pindamonhangaba, seja porque tem alguma indicação alguma indicação no Poder Executivo, ou porque tem alguma relação com a cidade, por meio de algum nome que está aqui dentro, envolvido com a política. Alguns desses nomes que a gente pode citar são os deputados estadual Padre Afonso e André do Prado, né? Padre Afonso tem indicação da secretária de Saúde em Pinda, André do Prado é do partido do prefeito, do PR,
Temos ainda os deputados federais Márcio Alvino e a deputada Poliana Gama, todos com alguma ligação com Pindamonhangaba, né? O Márcio Alvino também, que é do partido do prefeito Israel Domingos do PR, né? Então, muita coisa, isso promete mexer um pouquinho no tabuleiro político de Pinda, a gente tem que acompanhar só como é que vai ser a temperatura desse ambiente por conta dessas questões eleitorais. E, além disso, um outro ponto que promete também movimentar o cenário político são as 3 comissões especiais de inquérito que foram abertas no ano passado, mas nenhuma delas foi concluída, inclusive nenhuma concluída dentro do prazo. A começar pela SEI do áudio que é atribuído ao secretário de gabinete Fabiano Vanoni, que nega ser a voz dele no áudio, né? Inclusive a primeira perícia contratada pela Câmara apontou que o áudio não seria dele. O presidente da comissão, Roderlei Mioto, pediu uma segunda perícia que ainda não foi concluída e com isso a SEI também segue em aberto. SEI que foi aberta em fevereiro do ano passado e que ainda continua aberta, ou seja, vai completar um ano aí, vai completar aniversário a SEI do áudio. E tem ainda a SEI do laboratório, que também é de responsabilidade, né? A presidência da SEI também é do Roderlei Mioto, e a SEI do IPTU, né? Do IPTU Extra, que foi cobrado no meio do ano passado. Essa SEI é o presidente da SEI é o Rafael Goff, e segundo ele já apontou, o relatório final da SEI deve ser apresentado logo na retomada dos trabalhos legislativos nesse ano. Então, os resultados dessa SEI também prometem ser um outro ingrediente, né, uma outra pimenta aí nesse caldeirão da política de Pinda neste ano de 2018. Né? Sem falar nos assuntos do Poder Executivo que seguem em aberto e prometem seguir aí sendo questionados ou essa coisa truncada enquanto não se definir, que é o caso do SAMU, que ainda não tem regulação. Inclusive, na última audiência pública, a secretária de Saúde admitiu que ainda não estão feitos todos os procedimentos para regulação via Guará e que, outro ponto que também é importante, que ela citou na audiência, é que realmente não se sabe se há um médico regulador hoje no atendimento do SAMU. Né? Então, esse ponto do SAMU é muito importante, ainda não está fechado. A questão do laboratório também não, porque ainda é um credenciamento, podemos colocar entre aspas, né, de urgência o atendimento da Unimed para a realização dos exames clínicos. E temos também um outro ponto que a gente tem falado muito, que é a licitação do transporte público, que não aconteceu no ano passado. A Prefeitura ainda não se posicionou sobre quais são os próximos passos ou as próximas datas de quando isso vem a acontecer. As audiências públicas foram realizadas, houve 2 tentativas, né, de audiências públicas pós a realização do que seria o termo de referência para a licitação. A primeira audiência pública durou 20 minutos, mas a Prefeitura não tinha nada para mostrar e acabou suspensa. E a outra estava marcada, mas foi cancelada pela vereadora Gislene Cardoso, porque ela teve uma reunião no Poder Executivo e a informação era de que o termo de referência está sendo concluído, né, está sendo analisado para então poder ser apresentado para a população. Mas a verdade é que até agora nós não caminhamos nada. A promessa era da licitação sair no meio do ano passado, ela não saiu. E daqui a pouquinho a gente sabe, nós estamos em janeiro, aí vem fevereiro, março, já começa a se falar provavelmente em possível aumento de passagem. Ainda não se fala disso, mas é sempre um período quando isso começa a ser conversado, como aconteceu em São Paulo, por exemplo, na última semana, aumentando aí de R$ 3,80 para R$ 4,00 a passagem. Pelo menos a passagem lá na capital passou do valor da passagem em Pinda, que hoje é de R$ 3,90, um valor realmente absurdo, na decorrência dos 40 centavos de aumento no ano de 2017, aumento que passou, inclusive, muito tranquilo pela população, que encarou isso com uma tranquilidade. Inclusive, isso é uma outra crítica no editorial, que um tema tão sensível, inclusive a partidos de esquerda, né, a posicionamentos mais de esquerda, que também passou aí como se nada tivesse acontecendo, tanto esse quanto o IPTU Extra. Né? E por fim, para a gente encerrar esse papo de quinta, que eu já estou me estendendo nessa primeira edição do Papo de Quinta, eu gostaria de encerrar com o Carnaval, porque esse é um tema que eu gosto muito, é um tema que eu me envolvo, gosto de ler sobre Carnaval, gosto de acompanhar Carnaval, por isso o Rio de Janeiro me atrai tanto, inclusive, e em Pinda foi anunciado agora recentemente, na última semana, a programação do Carnaval do ano que vem. Falei sobre isso também num artigo. Confesso que num primeiro momento, quando eu ouvi a informação, o Carnaval de Pinda vai acontecer no Parque da Cidade, me deu um frio, né, na barriga, na espinha, por achar que o Carnaval fosse ser todo transferido para o Parque da Cidade.
Inclusive, logo que eu ouvi isso, me veio à cabeça o tal do blocódromo, o blocobódromo, que está sendo criado pelo prefeito Crivella, no Rio de Janeiro, para colocar todos os blocos curtindo a folia naquele espaço oficial para os blocos, né? Tirando então os blocos da rua. Isso me gera um espanto, porque carnaval ele é, acima de tudo, uma possibilidade, uma oportunidade, né? Por ser uma manifestação popular, ele é uma oportunidade de ressignificação das ruas, né? O que é isso? É a ocupação da rua pelas pessoas, a ocupação da rua pela movimentação cultural, a ocupação da rua pela irreverência, pela brincadeira, pela folia em si, que é uma das características do carnaval. Então, quando você tira o carnaval da rua totalmente, com N alegações sistemáticas aí que a gente tem ouvido, segurança, trânsito, economia e blá blá blá, você está tirando uma das características mais primordiais do carnaval, que é essa capacidade que ele tem de dar esse valor diferente para as ruas, ou esse valor que a rua de repente deveria realmente ter, mas pelo menos num período de 5 dias. Então, quando eu ouvi que o carnaval seria levado para o Parque da Cidade, um primeiro momento me espantou. Depois eu vi que vai continuar, inclusive vão ampliar, vem mais um bloco de São Luís, né? Além do bloco do Juca Teles e o Barbosa, vem também o bloco da Maricota. O Juca Teles pela primeira vez vai se apresentar também em Moreira, que é um ponto muito positivo. E os blocos continuam saindo ali da Praça do Quartel e caminham até o Parque da Cidade, onde vai se concentrar então os shows, os eventos maiores. Mas vai haver essa passagem pela rua. Então, de alguma forma ainda está mantida essa coisa do bloco de rua, além do retorno do bloco do Socó, né, da madrugada na sexta-feira, que não aconteceu no ano passado, muito importante também, que já vem se tornando uma característica bacana do Carnaval de Pinda, e os carnavais dos outros blocos da cidade ainda não se falou como que isso vai se dar. E também tem a questão do Festival de Marchinha, que vai acontecer mais um ano. Ele acontece no fim de semana antes do Carnaval, e os 3 primeiros colocados vão inclusive se apresentar no Parque da Cidade depois, durante o Carnaval. E um outro ponto que eu coloquei, inclusive falando sobre o Carnaval, já me referi a algumas pessoas da administração, parabenizando pela programação, achei realmente muito positiva. Depois que eu passei pelo susto, eu de fato achei positiva. Acho que a gente está nessa linha tênue, porque as argumentações do prefeito, pelo menos no comunicado que a gente recebeu da prefeitura, né, o prefeito dizendo que é uma chance de melhorar o trânsito, e eu acho que o carnaval ele é isso, ele é a confrontação com o cotidiano que esse sistema que a gente vive nos apresenta, né? Então, onde o carro ele tem sempre a preferência, porque o trânsito tem que fluir para o carro. O carnaval ele é isso, são 5 dias que ele confronta com isso, que ele confronta com o que se entende como lógica de funcionamento para a cidade. O carnaval ele quebra com isso, mas a gente tem acompanhado em muitos lugares o objetivo de reduzir, né, de diminuir a capacidade de que o carnaval seja essa confrontação, né, seja de fato essa transgressão, que é um pouco o que a cultura tem esse papel. O carnaval também tem, de transgredir com as regras que estão postas, né? Então, quando você tem essa burocratização do carnaval, você está tirando essa essência, que é a capacidade que o carnaval tem de ressignificar os espaços públicos e principalmente a rua. Então, eu só acho que a gente chegou numa linha muito fina, muito tênue, muito estreita, do que representa do real significado do carnaval enquanto a confrontação com o cotidiano que a sociedade escolheu de alguma forma, né, e do qual ela convive. Então, por hora, eu acho que a programação do Carnaval de 2018 está interessante, e eu acho que é interessante também a questão da democratização. Eu acho que a democratização do Carnaval também é a sua descentralização, né? Então, por enquanto está acontecendo ali, está acontecendo em Moreira, mas quem sabe a gente está caminhando aí para ter alguma coisa nos próximos anos em outras regiões da cidade também, que seria, do meu ponto de vista, o grande
diferencial, né? Pinda tem essa característica geográfica que permite esse carnaval descentralizado e essencialmente de rua, né? Mas por hora, eu acho que tá uma boa programação, vamos ver o que vai dar, né? Eu acho que tudo é experimentação, né? Eu acho que tudo é experimentação. O carnaval antes era no centro, teve uma época, um ano, né, que aconteceu dentro do espaço do Sindicato Rural, acabou não dando certo, voltou para o centro, depois foi para a Avenida Nossa Senhora do Bom Sucesso, e agora vai se experimentar uma nova possibilidade também. Enfim, não tinha os blocos de São Luís há anos atrás, aí quando aconteceu aquela tragédia em São Luís, que os blocos saíram percorrendo as cidades da região, Pinda foi uma das cidades que recebeu os blocos de São Luís. Então tudo é experimentação, eu acho que a gente tem que ter sempre em mente, sempre o cuidado com essa coisa principal, que é o significado do carnaval, principalmente e especialmente o carnaval de rua, né? Então é isso, gente. Esse é o primeiro Papo de Quinta. Espero que vocês acompanhem o programa toda quinta-feira e contribuam também. Já passei o e-mail, paposemcensura@gmail.com. Contribuam com pautas, podem mandar perguntas também, ou podem mandar opiniões. Eu leio aqui na gravação do programa. Ou podem mandar perguntas, opinião, críticas, sugestões, enfim, né? Então fica o espaço aberto para todo mundo, tanto da população quanto representantes aí de outros órgãos, conselhos, pessoal da prefeitura, poder executivo, poder legislativo. Estamos de portas abertas, como sempre, o blog sendo um canal de diálogo e debate sobre política. Tá certo, minha gente? Até a próxima quinta-feira, então, no próximo Papo de Quinta. A gente volta.